Irmãos, tudo bem? Boa noite. Queria compartilhar com vocês um texto que eu acho muito bonito, às vezes um pouco perigoso, né? Mas bem liberal, mas dá para aproveitar muita coisa dele sim e trazer para o cristianismo, eu acredito. E começa assim, esse texto. Não o texto em si, né? Mas a introdução. Que perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus. E ele disse assim: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. Eu acho muito lindo esse texto, que começa agora da seguinte forma: Mensagem de Deus segundo Baruch Spinoza. Pare de ficar rezando e batendo no peito. O que eu quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute a vida. Quero que goze, conte, divirta-se e aproveite tudo o que fiz para você. Pare de ir a esses templos lúgubres, obscuros e frios, que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias, onde vivo e expresso amor por você. Eu queria fazer uma observação de início. Assim, quem sou eu, né? Mas lá eu vou questionar um pouco Spinoza. Olha, eu não sou uma pessoa de ficar ajoelhada rezando, mas eu penso em Deus, falo com Deus o dia todo. Então me identifico com esse início. Quando fala pare de ficar rezando, eu acho que a minha vida, a minha sintonia com Deus é uma reza. O tempo todo que eu estou em espírito com Deus é uma oração, é uma reza, seja o nome que você quiser dar. Então eu gosto dessa teoria, mas não menosprezo quem se concentra, se ajoelha. Há momentos na minha vida que só ajoelhando mesmo, e chorando e rezando. Eu prefiro orando a palavra, conversando com Deus. Então, é só um parênteses. Sobre templos, sabe que eu acho que no fundo, Deus, ele passa por lá, assim como ele está quando um ou mais cristãos estão juntos, Deus está no meio. Nós somos a igreja do Deus vivo. Eu penso dessa forma também, porém eu acho muito importante os templos, esses lugares onde podemos nos reunir, conhecer novos cristãos, novos irmãos, nos ajudarmos, praticarmos a caridade, a misericórdia um pelo outro. Acho que é muito válido, é muito útil. As igrejas têm um trabalho excelente de restauração com pessoas, de casamentos, de pessoas com problemas com drogas. Então, é uma observação. Eu não poderia ler esse texto sem fazer essas observações para que eu não entre em conflito com a minha fé cristã. Então vamos lá, outro trecho. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Eu nunca disse que há algo mal em você, que é um pecador ou que sua sexualidade seja algo ruim. O sexo é um presente que lhe dei com o qual você expressa amor, êxtase, alegria. Assim não me culpe por tudo o que fizeram crer. É verdade, eu penso assim também. Porém, sexo tem que ter responsabilidade. No meu pensamento, no pensamento de Cristo, amor ao próximo, responsabilidade, entrega. Dá para falar muito sobre amor, sobre casamento, mas fica para um outro momento. Mas acho que deu para entender o que eu penso, né? E creio ser o pensamento cristão também. Essa é a minha fé, é o que eu acredito. Na fidelidade um para com o outro, na responsabilidade, na ajuda mútua, na luta para crescer, nas relações, né, nos casamentos. Pare de ficar lendo supostas escrituras sagradas que nada tem a ver comigo. Eu vou discordar novamente. Eu acredito muito na palavra de Deus, no exemplo de Cristo, dos apóstolos, de Atos. Eu
aprendido e tenho me considerado... Bom, deixa para lá. Essa história do Novo Testamento é uma outra conversa. Vamos ficar aqui com Baruch Spinoza. Se não pode me ler no amanhecer, numa paisagem, no olhar de seus amigos, nos olhos de seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de me dirigir pedidos. Vamos lá, confie em mim e deixe de me dirigir pedidos. Você vai me dizer como fazer meu trabalho? Pare de ter medo de mim. Vamos lá. Essa situação aqui realmente eu acho que tem muito a ver, sim. Porque, cara, Deus sabe tudo das nossas vidas, nosso interior, das nossas súplicas, das nossas ansiedades, lamúrias. E muitas vezes eu erro muito também falando, não, Deus vai cuidar de você, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer. Eu não procuro usar o nome de Deus para produzir prosperidade, né, no sentido de riquezas e facilidades, mas às vezes a gente acaba usando o nome de Deus de uma forma muito superficial, né, e eu me enquadro muito nesse ponto aqui também, tenho que pensar e refletir um pouco mais. Vamos lá. Pare de ter medo de mim, eu não o julgo, nem o critico, nem me irrito, nem incomodo, nem o castigo, eu sou o puro amor. Acredito no puro amor, acredito na soberania, na misericórdia de Deus. Agora, acredito que nós devemos ter respeito e não medo. Acredito também que Deus não está preocupado em nos castigar. Nós mesmos, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, nos castigamos quando buscamos um caminho diferente do que é o correto, do que Deus espera de cada um de nós. Acredito muito nisso, que nós temos opções. Não dá para ficar colocando a culpa em Deus, colocando a culpa em Satanás, colocar a culpa nos outros é muito fácil. Eu acredito que nós precisamos assumir nossa responsabilidade e parar de culpar Deus, né? Também. Vamos lá. Pare de me pedir perdão, não há nada a perdoar. Se eu o fiz, é que eu enchi de paixões, de limitações, de prazeres, de sentimentos, de necessidades, de incoerências, de livre-arbítrio. Como posso culpá-lo? Se responde a algo que eu pus em você, como posso castigá-lo por ser como é? Se eu o fiz. É uma parte para poder refletir com muito mais tempo, né? Mas eu acredito muito em pedir perdão. Eu vou contra aqui o Spinoza. Eu acho que o perdão é uma dádiva. A palavra diz lá em Tiago 5,16, confessem seus pecados uns aos outros para que sejam perdoados, pois a oração de uma pessoa piedosa tem muito poder. Não é confessar para que o outro fique sabendo da sua vida, mas tem pessoas que eu acredito muito no conselho, na misericórdia que elas têm por mim, pela minha vida. Eu acho muito coerente e importante você pedir perdão para as pessoas que você magoou, que você traiu a confiança. Eu acho que perdão é primordial. Não existe cristianismo sem perdão. O verdadeiro cristianismo está ligado diretamente ao perdão, a perdoar e ser perdoado. Esse ponto aqui eu não abro mão e não concordo nem um pouco com Spinoza. Vou discordar de você também, Einstein, se você estivesse aqui para me ouvir. Que arrogância, né? Mas eu prefiro ficar com a teoria de Cristo, tá? 70 vezes 7. Perdoe quanto for necessário. Então, Einstein, Spinoza, por mais inteligência que vocês tenham, não vou concordar, não. Esse texto é muito bonito, mas eu acho que eu tenho que fazer essas observações.
outra parte. Crê que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportem bem pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei que são artimanhas para manipulá-lo, para controlá-lo, que só geram culpa em você. Quer que eu te fale uma coisa? Essa parte eu não gosto, não. E acho que a gente tem que... Vou citar o que eu prefiro acreditar. 1 Coríntios 13, versículo 1, fala sobre o amor de Deus. E ele fala o seguinte: pare de querer adivinhar o futuro, como será outra vida. Eu acredito que tenha, mas pare, confie em Deus. Isso é para depois, isso não é agora. Entendeu? Ali nesse trecho fala muito sobre o amor, mas fala também o seguinte, que tem situações como essa da vida eterna, que hoje o que nós entendemos é muito pouco, é como uma imagem confusa no espelho. Quando vier o que é perfeito, Cristo, nós vamos entender com profundidade sobre o céu, sobre o inferno, sobre uma vida após a morte. Então não se preocupe com isso, se preocupe com a sua vida aqui na Terra. Então eu penso dessa forma. Eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas tem mais uma escritura que enche meu coração de alegria, Apocalipse 21, de 1 a 4. Então haverá um novo céu, uma nova terra, as coisas velhas já passaram, um lugar que não haverá mais choro, nem pranto, nem sofrimento, nem dor. Acredito piamente. Uma revelação, né, de João, nesse livro, inspirado por Jesus Cristo. Acredito, mas não me preocupo. A minha preocupação hoje é estar com a minha consciência limpa diante de Deus. Vamos confiar, o futuro a Ele pertence. Não é melhor assim? É lógico, não vou ficar usando o inferno, o diabo, para botar terror em ninguém. Até porque essa é uma outra live também, uma outra história. Mas então, irmãos, vamos lá. Respeite seu próximo. Essa estrofe aqui, essa parte eu gostei muito. Respeite seu próximo e não faça ao outro o que não queira para você. Preste atenção na sua vida, que seu estado de alerta seja seu guia. Eu falo muito sobre isso, sobre consciência, Espírito de Deus, alma. Muito não, mas eu tenho falado constantemente, acho que é o assunto que eu mais toco. E aqui Spinoza mandou bem nesse sentido, porque o maior mandamento não é amar a Deus, e o segundo maior não é amar o próximo, e sem o segundo você não consegue cumprir o primeiro mandamento. E ainda que Moisés não tivesse escrito os 10 mandamentos, existe um aperfeiçoamento, uma integração maior do que essa. Deus não quer que nós vivemos isolados. Por isso relacionamentos são tão importantes. Esta vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nem um ensaio, nem um prelúdio para o paraíso. Esta vida é só o que há aqui e agora. É só de que você precisa. Olha que dá para fazer uma pregação também grande, hein? Me lembra 2 Timóteo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, 17. Eu vou conferir depois, mas acho que é isso. 2 Timóteo 3, 17, que fala: toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, corrigir os erros, as falhas, ensinar a maneira certa de viver. Fala muito mais do que isso, né? Aqui é só en passant. Mas essa escritura ensina que a Bíblia nos traz um caminho, que a palavra de Deus, os ensinamentos de Cristo, melhor dizendo, dos apóstolos,
nos traz um caminho, um manual, um passo a passo, um exemplo de vida cristã, de como deve ser, tá bom? Se não me engano é isso mesmo, 2 Timóteo 3,17, vou até conferir depois e coloco para vocês no texto, acima do vídeo. Eu o fiz absolutamente livre, não há prêmios nem castigos, não há pecados nem virtudes. Olha, deixa eu falar uma coisa, vamos parar por aqui porque o texto está longo, e isso daqui ainda dá pano para manga, dá para falar muita coisa nesse ponto aqui. Mas enfim, é um texto tão bonito, mas quando você para olhar alguns pontos, existe uma divergência bem grande em relação ao cristianismo. Mas essa parte do amor de Deus, de amar o próximo, da beleza do que Deus criou, das criaturas, né? Da natureza, isso tudo realmente emociona, eu acho muito bonito, mas eu vou voltar para as escrituras da próxima vez, tá bom? Mas eu queria comentar um pouquinho desse texto. Em outras palavras, a sabedoria humana muitas vezes é tola. Sabedoria divina é o que eu acho que a gente tem que procurar muito mais, né? Que é sabedoria de Deus, de Cristo. Tá bom, irmãos? Fiquem com Deus, boa noite, bom descanso e que Deus os abençoe muito.